Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai examinar a questão da regulamentação democrática da mídia. Em muitos países, na Europa, na América Latina, ocorrem experiências de mudanças legislativas ou mesmo mudanças nos governos, nas políticas de comunicação, para assegurar algum tipo de regulamentação que permita desconcentrar e, de alguma forma, alterar o processo de participação social no caso da informação e da comunicação. O debate precisa ser feito porque muitas dessas mudanças vêm sendo apresentadas como se fosse cerceamento à liberdade de expressão. Para tratar desse tema, o nosso convidado de hoje é o professor Vinícius Arthur de Lima, que é professor da Universidade de Brasília, especialista no tema comunicação e política, com muitos livros escritos, colaborador do Observatório da Imprensa e também de Carta Maior, a quem dou as boas-vindas aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Beto. Professor, nós temos um caso emblemático na Europa, que é o caso da Inglaterra, e outros aqui na América Latina, na Argentina e no Equador. Mas vamos começar pela Inglaterra. Quando menos se esperava, toma-se uma medida na Inglaterra para assegurar algum tipo de regulamentação, inclusive a partir de experiências muito negativas que o campo do jornalismo teve na Inglaterra alguns anos atrás, e isso surpreende muito um debate que o senhor vem travando com muita persistência e disciplina. Como é que o senhor encarou a medida inglesa? O caso da Inglaterra é um caso, como você disse, é um caso emblemático, porque a Inglaterra é o berço moderno do debate sobre liberdade de expressão, né? Esse debate, numa época que não tinha imprensa como nós conhecemos hoje, tem um documento de referência que é universalmente utilizado, escrito, que é um discurso ao parlamento escrito pelo John Milton em 1640 e tal. E o que aconteceu na Inglaterra é muito interessante, porque a Inglaterra já tem há muitos anos um órgão regulador independente que regula a radiodifusão e as telecomunicações, que é o Ofcom. E tinha, até o ano passado, uma entidade autorreguladora da imprensa escrita, dos jornais e das revistas, que é o Press Complaints Commission, o PCC, né, com esses eventos que vieram acontecendo num processo de longo prazo, mas tiveram seu auge aí em 2010, 2011, com escutas telefônicas e atividades chamadas de jornalísticas, mas na verdade atividades criminosas, isso levou o primeiro-ministro inglês a abrir um inquérito, né? Nomeou um juiz e abriu-se um inquérito e que levou o nome do juiz que presidiu esse inquérito, que é Leveson, Lord Justice Leveson. Então, esse juiz, como resultado desse inquérito, produziu um relatório que foi divulgado em novembro do ano passado, no qual ele recomenda a criação de uma agência reguladora, independente do governo e independente da indústria da comunicação, para cuidar especificamente da regulação dos meios impressos, jornais, revistas e produção jornalística para a internet. Veja só, não é para a rádio e televisão, porque isso já existia. Né? E essa proposta do relatório, Leveson, incluía o que na Inglaterra é chamado de uma carta real. Não é uma lei do parlamento, mas é uma chancela legal assinada pela rainha, que é a referência de suporte legal para este órgão. Então, embora o próprio juiz Leveson tenha o tempo todo chamado essa agência de uma agência autorreguladora, ela é uma agência que tem um apoio numa carta legal assinada pela rainha. Ela tem um apoio legal do Estado, com uma característica interessantíssima, que a adesão a ela é voluntária. As empresas jornalísticas, elas vão aderir a esse órgão se quiserem ou não. Só que, se não aderirem
E se forem pegas contrariando as normas acordadas num código que vai substituir o código anterior, que era fiscalizado pela antiga PCC, quer dizer, as penalidades, inclusive multas financeiras, podem passar de 1 milhão de libras. Então, E esses dias, para encurtar a história, desde que essa sugestão do juiz Leverson foi consensualmente aprovada pelos partidos no parlamento, e a solução dessa carta, dessa Royal Charter, né, que chama. Carta Real. Né? Carta Real, que foi consensuada pelos principais partidos do parlamento, etc. Houve uma reação, como sempre acontece, das principais entidades representantes dos jornais, de alguns jornais, não de todos, grupos de mídia impressos na Inglaterra. Isso foi de março até outubro, porque agora, no dia 30, numa solenidade no Palácio de Buckingham, a rainha assinou a carta. Então, o caminho está pavimentado para que se concretize, né, essa sugestão do juiz Leverson, para que, então, uma entidade seja criada independente tanto da imprensa quanto do governo, com apoio numa carta real para acompanhar, fiscalizar, disciplinar a atividade da mídia impressa. É uma regulamentação, e como lá é um reino, a Inglaterra é um reino, tem uma importância talvez maior, porque mundialmente se observa muito como um parâmetro, às vezes como exemplo, aquilo que acontece na Inglaterra, né? Ou em outros países como os Estados Unidos, França, mas a Inglaterra tem seu peso. Mas a Comunidade Econômica Europeia, a União Europeia, melhor dizendo, ela também tinha uma recomendação, ela tem um texto, um debate em que é sugerida também uma forma de regulamentação para assegurar a pluralidade, a liberdade de expressão. Quer dizer, o sinal trocado, eu gostaria que o senhor analisasse, porque muita gente, ou algumas entidades empresariais, têm visto nisso um perigo à liberdade de expressão. Como é que o senhor analisa isso? Pois é, foi bom você ter mencionado esse documento da União Europeia, que é um documento que foi produzido por uma comissão de alto nível, presidida pela ex-presidente, se não me engano, da Lituânia, uma equipe de altíssimo nível que ouviu representantes empresariais, jornalistas, editores, fez audiências públicas, etc., e produziu um documento que foi divulgado em janeiro desse ano, que chama exatamente para a liberdade da imprensa e a pluralidade da mídia como garantia da democracia, uma coisa assim. E um aspecto muito interessante desse documento é que uma das principais, tem várias, são 30 recomendações específicas, mas uma das principais recomendações que está no capítulo sobre pluralismo, e que tem muito a ver com coisas que estão acontecendo hoje no Brasil, e por isso é que eu estou pensando essa recomendação, uma recomendação muito enfática no papel do Estado na distribuição das verbas oficiais de publicidade para apoio à mídia pública e para a mídia, que no documento não chama mídia alternativa, mas é para aquela mídia que é imprescindível para a pluralidade e para a diversidade das opiniões culturais, da representação da sociedade, e que não é viável comercialmente. Então tem uma recomendação muito forte para que os estados, em nome da pluralidade, que está vinculada à ideia de liberdade da mídia, e também de democracia. Claro, que o escopo do documento é a garantia da democracia, só que ele vincula a pluralidade definida detalhadamente com a ideia da liberdade da mídia. Não se fala lá em liberdade da imprensa, é liberdade da mídia, porque é para incluir não só os veículos impressos, como inclusive a internet, que é tratada no documento. Então é muito interessante que se reconheça
e que se recomende aos Estados-membros da União Europeia uma ação efetiva de suporte, né, de priorizar o suporte financeiro na distribuição dos recursos públicos para aquela mídia que não é viável economicamente, mas que é fundamental para a pluralidade que está intrinsecamente ligada à liberdade da imprensa e à democracia. E isso inclui a mídia pública. Não exclui, inclui a mídia pública, além das outras que não são viáveis comercialmente e que não são necessariamente vinculadas ou ao Estado ou organizações outras, tá certo? Dando um salto sobre o Oceano Atlântico, aqui na Argentina, no final do mês passado, outubro, 29 de outubro, também houve o pronunciamento da Suprema Corte Argentina reconhecendo que a lei de serviços audiovisuais, que já havia sido aprovada no Congresso, mas estava com alguns artigos embargados ainda, né? A Suprema Corte reconheceu que a lei era democrática, que ela assegura a liberdade de expressão e que, mais do que isso, que a regulamentação é necessária para que se pratique verdadeiramente um campo de pluralidade, inclusive para aquilo que é chamado pela nova lei das iniciativas de comunicação sem fins de lucro. O caso argentino, como é que ele repercute aqui para nós? Como é que ele deve ser olhado? Rapaz, o caso argentino eu há muito tempo, quer dizer, pelo menos desde que a lei foi aprovada, eu tenho escrito e defendido que a lei argentina deveria ser objeto específico de estudo, no mínimo nas escolas de comunicação, nos cursos de comunicação. Porque a lei argentina, e não sou eu que estou falando isso, quer dizer, o relator das Nações Unidas para a liberdade de expressão e para a liberdade de comunicação, que é o Frank de la Rúa, ele tem reiteradas vezes elogiado a lei argentina como um modelo de legislação para a área audiovisual. Então, a lei argentina é uma lei que deveria, insisto nisso, ela deveria ser estudada. E é interessante como a mera menção da lei de meios, ela às vezes provoca reações de autoridades públicas, inclusive, eu sou testemunha disso, que mostram um total desconhecimento do que seja a lei. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A lei deveria ser estudada. Uma coisa que também é muito interessante no caso argentino é que a lei, veja só, ao contrário do organismo inglês que está sendo criado agora, inclusive com o apoio de uma carta da rainha e de um consenso no parlamento, ela se aplica, como você disse, apenas à rádio e televisão. E produção audiovisual. É uma lei de serviços audiovisuais. Exato. Ela não se aplica, inclusive no que se refere aos limites estabelecidos para controle de veículos de comunicação, à mídia impressa. Aqui já vale a pena uma menção específica, porque a grande reação que a lei de meios argentina tem provocado na América Latina, por parte dos principais grupos de mídia, é em defesa do Grupo Clarín, que é o principal oligopólio de mídia argentino, que tem o principal jornal, que tem as principais revistas e que tem mais de 200 concessões de rádio e televisão a cabo e televisão aberta. Mais de 200, quase 300. Se qualquer pessoa que esteja nos ouvindo quiser verificar isso que eu estou falando, é só entrar na internet, colocar Grupo Clarín e olhar lá, porque está definido por áreas. É um negócio impressionante. Você passa horas, literalmente, vendo quais são as... É uma lista, vem por impressos, TV a cabo, tal, internet. É um oligopólio imenso. Enfim, então, no caso da lei de meios, no que se refere às limitações que ela criou para possibilitar que mais vozes tenham acesso ao debate público plural, diverso na Argentina, ela se aplica ao caso do Grupo Clarín apenas para as concessões de rádio e televisão e para alguma coisa de provedor de internet. Porque todo o império que o Grupo Clarín tem na área de mídia impressa, inclusive
praticamente a metade, 49% da produção do papel que imprime todos os impressos na Argentina, isso não vai alterar absolutamente. Né? Eu gostaria que o senhor comentasse um outro aspecto desse caso argentino, porque alguns setores da mídia brasileira vêm apresentando como se fosse apenas resultado de um confronto entre o kirchnerismo e o Grupo Clarim. O Grupo Clarim, por ser oposição, seria alvo de um cerceamento da parte do kirchnerismo. Só que a lei de serviços audiovisuais democráticos da Argentina começa muito antes da eleição do Néstor Kirchner. Foi uma ampla convocação da coalizão democrática de comunicação que discutiu com o país todo, inclusive com setores militares, inclusive com setores da igreja, e o próprio não era Papa, mas na época ele participou, hoje ele é Papa. Pois é. Como é que isso é muito interessante. Essa deformação? Porque isso é uma redução, do meu ponto de vista, eu escrevi recentemente sobre isso, é uma desinformação deliberada. Porque qualquer pessoa que tenha algum interesse sobre o que aconteceu na Argentina poderá facilmente comprovar isso que você está falando. E tem mais. Depois que essa coalizão, que foi formada em maio de 2004, chegou consensualmente com um debate que incluiu, que foi realizado não só no país inteiro, mas que incluiu os mais variados setores da sociedade argentina. Grupos originários, militares, sindicalistas, universitários, entidades da igreja, das mais variadas entidades. Tem um livro que foi publicado pelo Faro, aquela federação, eu esqueço o que significa, mas que foi que é uma das origens desse debate na Argentina, que conta, além de listar, de anexar os principais documentos, conta toda a história, como ela começou, quais foram os grupos, o período das reuniões. Então, isso é um processo. O que eu queria dizer é o seguinte: não só é anterior ao Néstor Kirchner como presidente, mas depois que ele era presidente, e quando ele deixou de ser presidente e a Cristina assumiu, o governo da Cristina demorou muito a assumir o projeto que estava sendo elaborado fora do governo, com base nos 21 pontos da coalizão, que a coalizão nessas reuniões ela chegou a 21 pontos. E é muito interessante nesses 21 pontos, que é uma outra característica que passou para a lei de meios, é que os 21 pontos eles são fundados no texto dos 21 pontos tem uma parte que fala fundamentos, que relaciona os documentos de organismos multilaterais, ONU, Unesco, OEA, UIT, CEPAL, e vários outros que eu posso não estar lembrando aqui agora, de onde aqueles princípios foram tirados. Isso depois passa para a lei, porque a lei, que é uma das razões de que vale a pena estudá-la, é porque na lei ela tem 166 artigos, mas ela tem 37 notas explicativas que vêm logo abaixo dos artigos, que também eu nunca tinha visto isso, que está incorporado ao texto da lei, que explica e justifica por que cada uma daquelas normas está sendo adotada. Agora, professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa. A pergunta inevitável, né? O Brasil está ficando para trás nesse debate de regulamentação? Completamente para trás. O Brasil está completamente desatualizado em relação a isso. Hein? É lamentável, é lamentável. Nós estamos enfrentando agora uma batalha já há meses aí para conseguir votar o Marco Civil da Internet. Durante anos tem se falado num projeto de marco regulatório para atualizar a legislação brasileira e para regulamentar os artigos da Constituição, que, aliás, a Constituição já fez 25 anos e o capítulo sobre a comunicação está praticamente não regulamentado, o que significa não cumprido. Né? E, no entanto, agora, recentemente, por iniciativa do FNDC, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, várias pessoas contribuíram para a elaboração de um projeto de lei
de iniciativa popular. Em torno do qual se colhe assinaturas no Brasil inteiro para que ele possa se transformar num PLIP, né, num projeto de lei de iniciativa popular, com um número mínimo de assinaturas, que é muito alto, 1,5 milhão, para que possa, então, ser apresentado no Congresso Nacional e tramitar. Mas eu acho que as questões que você colocou em relação à Inglaterra, à União Europeia e depois o exemplo argentino, revelam, inclusive, que a questão da regulação da mídia no mundo contemporâneo, ela não é uma questão da América Latina, do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, ela é uma questão universal. É uma agenda democrática. É uma agenda democrática pelo papel central que a mediação tecnológica da comunicação exerce num mundo que precisa cada vez mais de mais vozes participando do debate público. Então nós estamos completamente atrasados. Professor Vinícius Arthur de Lima, jornalista, sociólogo, um dos grandes especialistas em mídia e política no Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Cidadania. Obrigado a vocês de casa também que nos acompanharam aí. E caso queiram entrar em contato com a nossa produção, veja aí na telinha uma forma de fazê-lo através do telefone, é o 0800 61 2211, 0800 61 2211, ou para baixar esse ou outro programa aqui da TV Senado, você tem na telinha esse endereço, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.